Batismo em água deve ser feito em títulos Pai, Filho e Espírito Santo ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Atos capítulo 2, 37 e 38, no dia de Pentecoste, quase que 3.000 almas, versículo 41 de Atos 2, todas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra: e ouvindo eles isto, versículo 37 de Atos 2, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro então disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Portanto, o batismo verdadeiro efetuado pelos discípulos de Jesus Cristo é em nome de Jesus e não em títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Atos capítulo 8, do 12 ao 16. A Bíblia diz que Filipe, na cidade de Samaria, pregava acerca do nome de Jesus, acerca do reino de Deus, batizava tanto homens como mulheres, e todos foram batizados em o nome de Jesus. Versículo 16 de Atos, capítulo de número 8. A Bíblia diz que após Pedro e João ouvir que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, subiram para lá para orar para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda o Espírito Santo tinha descido, mas somente eram batizados em um nome de Jesus Cristo. Versículo 16 de Atos capítulo 8. No capítulo 10 de Atos, no versículo 47 e 48, Cornélio e toda a sua família, aqueles que ali estavam, que aceitaram a palavra de Deus, também foram batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro estava pregando acerca do nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo cai sobre Cornélio e todos quantos ali estavam, e então Pedro disse àqueles que foi com ele: pode porventura alguém impedir que esses como nós receberam o Espírito Santo, que sejam batizados? E a Bíblia diz que Pedro então mandou que eles fossem batizados em um nome de Jesus Cristo. Está no livro de Atos capítulo 10, 47 e 48, Cornélio e toda a sua família. No livro de Atos capítulo 19, do 1 ao 5, a Bíblia diz que na cidade de Éfeso, quando Paulo chega ali, encontra alguns irmãos falando em Jesus, ele se alegra e disse: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram: nós nem sabemos que ainda haja Espírito Santo. Mas Paulo então disse: em que sois batizados então? E eles disseram: o batismo de João, já eram batizados. E Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, isto é, em Jesus Cristo. E aqueles que ouviram foram batizados em o nome de Jesus. Aí, após ser batizado em nome de Jesus Cristo nas águas, Paulo impõe as mãos sobre eles para que eles recebessem também o Espírito Santo. Nós entendemos que o batismo em água é um só. Efésios capítulo 4, verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a prova disso é que esse batismo é em nome de Jesus, pois o povo na cidade de Éfeso já eram batizados e foram rebatizados novamente, porque não eram batizados nesse único batismo citado em Efésios capítulo 4, versículo 5, que é em nome de Jesus. Aí Paulo batiza eles em nome de Jesus, e aí estava tudo certo, eles puderam ser inseridos pela fé na igreja de Cristo Jesus. Batismo em água é em o nome de Jesus Cristo e não nos títulos que Jesus tem. Jesus tem o título de Pai, pois no livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías tinha dito que aquele menino que ia nascer, o nome dele seria também, o nome dele seria Pai da Eternidade, porque ele era o Criador, mas foi conhecido o nome é Jesus. Também Príncipe da Paz. Quem é o Príncipe da Paz? Jesus. Quem que é o Deus forte? Jesus. Então são títulos desse ser, desse Deus maravilhoso que revelou o seu nome para o seu povo. Se você é um filho de Deus, certamente você saberá o nome do seu pai. Como pode um filho não conhecer o nome do pai? E no livro de Mateus 28, 19, Jesus manda os discípulos ir ensinar exatamente o nome de Deus, para que as pessoas possam ser registrados, recebendo nas águas esse registro em o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nome, que é sobre todos os nomes, o nome da nossa salvação. Atos capítulo 4, verso 12 diz: em nenhum outro há salvação, pois debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devem ser salvos. Entre em contato conosco e maiores esclarecimentos você terá, para que você faça parte da verdadeira igreja de Cristo, a igreja revelada, a igreja que tem a incumbência de trazer os filhos à fé que uma vez foi dada aos pais.
Este é o trabalho da restauração e nós estamos envolvidos no trabalho da restauração. Venha conosco somar e vamos evangelizar o Brasil e o mundo. Deus te abençoe e Deus te guarde em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você gostou do nosso conteúdo? Então já se inscreva nos nossos canais e siga a gente nas redes sociais. Vai ser uma alegria enorme ter você mais pertinho da gente. E estamos prontos para responder as suas dúvidas. E não para por aí. Venha viver essa experiência presencialmente. Nosso templo fica na Rua Jerusalém, 584, Alto Boqueirão, Curitiba, Paraná. Nossos cultos acontecem aos sábados, das 19h30 às 21h30. No primeiro domingo do mês, das 9 horas às 11h30 da manhã. Segundo, terceiro e quarto domingo do mês, às 19 horas. Conecte-se também conosco pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.